E aí, quando ele retornou a essa casa, ele falou: o Senhor não quis aceitar o nosso ensaio. Alguém lembra? E quando eu li esse texto agora no final da tarde, eu deitei normal, fiz o almoço, deitei. Quando eu levantei com isso aqui todo paralisado. E eu estou ainda meio dolorida porque eu tomei remédio e não passou. Na hora que eu li esse texto, me veio na hora aquela memória. Deus nos livre, se hoje Ele preparou esse dia que era um dia para nós ceiarmos e mais uma vez Ele não aceitou. Deus nos livre. Deus nos livre se Ele falou assim: ei, vocês estão quase preparados de corpo e de semblante, mas de alma corrompida. Vai saber se o Senhor não preparou todo esse cenário, porque Ele nem ia aceitar na mesa conosco. Lembrei na hora, Sandra. Lembrei na hora, porque eu sou hiperfocada. Eu penso em alguma coisa, eu não consigo considerar as outras coisas. Às vezes eu estou ouvindo uma palavra que o pastor traz, eu fico só naquilo, porque a minha mente está ali, aí eu tento decifrar aquilo, eu tento pegar aquilo para mim, aí as outras coisas eu não consegui pegar, então eu tenho que voltar de novo, porque eu sou assim. Então eu não, no dia talvez eu não tenha considerado, mas hoje o Espírito me constrangeu. Porque talvez nem seja isso, mas naquele dia eu nem tive essa consciência de ser rejeitada por Deus, de falar assim: eu não vou me assentar na mesa com vocês. Isso fala de corpo. Isso não tem a ver só com uma pessoa, fala de corpo. Se Ele não quer se aceitar por causa de mim, você está sendo penalizado. Eu fiquei pensando nisso e me trouxe um constrangimento, já tão grande. Por que é que uma pessoa que participa da ceia do Senhor, o diabo entra nela? Por que é que uma pessoa que se assenta na mesa dele, onde só há verdade, o adversário entra nessa pessoa? Porque se você prestou atenção no que foi lido, o inimigo respeita a autoridade de Yeshua e ele não faz arruaça. Ele tem que ficar quietinho, mas se você leu o que João está narrando, ele está falando assim, ó, ele pegou um pedaço do pão molhado, da matizá, e na hora que ele pega, o adversário entra nele. Como é que uma pessoa que se assenta mês a mês, no nosso caso, como é que uma pessoa que se diz cheia, fazendo parte da mesa do Senhor, ao pegar o pão, o inimigo entra nela? E aí já fica a reflexão, porque como o Senhor nos não deu a oportunidade de fazermos a ceia hoje, já vai ficar essa reflexão e essa lição de casa para mim e para a tua vida, que tem se comportado na mesa do Senhor como alguém que tem intimidade, como alguém que carrega a bolsa, como alguém que olha e fala: não, não é ele, não pode ser ela, porque ela tem a bolsa, porque ela é íntima. E quando pega no pão, o adversário entra nessa pessoa. Então nós temos uma lição de casa para a ceia que nós vamos cear daqui a alguns dias, para que o Senhor volte e sente na mesa conosco e nos traga aquilo que a gente precisa, porque se Ele não vier, você vai ser tomado do pão e o adversário pode entrar na tua vida. Ai, que forte isso! Não pode não, Fernanda. Pode, porque Judas era um homem chamado por Deus. Você quer mais prova do que isso? Jesus está a noite inteira no monte orando. Jesus sabe discernir quem é e quem não é. E depois de uma noite de oração, ele chama todos, e inclusive Judas: vem para cá, homem de Deus, você é meu servo, vai ser meu discípulo.
Alguém aqui nega que Judas era um homem que poderia ter sido, que teria o potencial para ir muito além? Alguém aqui duvida do chamado de Jesus para Judas? Não tem como negar. Não tem como negar. O chamado de Deus. Jesus orou a noite toda. Quando ele olhou, ele não teve dúvida. Ele falou: é você que eu quero. É você que eu estou chamando para ser meu discípulo. E você, Judas, você vai carregar a bolsa. Você, eu vou te dar uma responsabilidade. Alguém tem dúvida? Porque lendo o texto, eu não tenho dúvida que ele era um homem que Deus chamou. Mas o chamado de Deus, sem uma postura adequada, não valida nada. Foi chamado? Foi chamado. Você que está aqui sentadinho foi chamado. Eu que estou aqui em pé fui chamado. E se a minha conduta não validar segundo o que Deus pede, não valida nada. Deus te chamou. Deus te escolheu. Deus poderia ter escolhido outras pessoas, mas Ele te escolheu. Porque toda vez que você vai e volta do jeito que você quer, você está dando uma resposta positiva. Você sabe que você talvez esteja até fora dos caminhos, não esteja como você deveria estar, mas você sabe que toda vez que você volta, toda vez que você entrega uma oração, toda vez que você faz um jejum, é porque Deus te chamou. E eu quero te alertar, porque talvez você esteja tão preso no seu mundo, você não sabe, mas tem gente que não está nem aí para esse chamado. Tem gente que já ouviu do mesmo jeito que você, que chorou melhor do que você, que espremeu o olho muito mais sincero do que você. E não foi validado. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para ser homens e mulheres de Deus, para ser discípulo, para liberar a palavra, para ser tudo aquilo que Deus quis. Vai ser a tua postura. Não for uma postura que Deus exige, não valida nada. E qual é o nosso exemplo nessa noite? Judas. E aí você está aí com o teu pensamento e está falando: mas eu sou sincera, Fernanda. Você não sabe da minha intimidade. Mas eu sou sincera. E eu quero te dizer uma coisa: se a tua postura não for uma postura pautada pelo que Deus diz que você precisa ser, você vai ser sinceramente e vai estar enganado. Para Deus não conta. Eu sou sincera. Eu choro que é uma beleza. Então você vai ser uma chorona e sinceramente enganada. Porque Deus, Ele tem uma regra. E se a tua vida não estiver pautada, você tem um grande potencial para se tornar um traidor que vai participar da ceia e o adversário vai entrar. Em qual momento? No momento em que você pega o pão e não discerne o corpo. E não é isso que a gente tem feito. Traído a nós mesmos, a nossa alma. Porque a Deus ninguém vai trair. A gente fala assim que para traindo Deus, a gente está traindo Deus, mas a gente está traindo a nós mesmos. Com essa conduta corrupta, com essa conduta que não valida o homem e a mulher de Deus que você precisa ser. Oh, aleluia! Mas você tem uma sinceridade no teu coração. Pai, você é muito sincero. Você é muito sincero. Mas eu preciso te alertar que você pode ser sincero, você pode estar sinceramente enganado se você não passar pelo crivo da palavra. Como é, Fernanda, que o adversário entra? Como é que o adversário dá para entender que ele respeita a autoridade de Jesus? Ele não faz arruaça, ele entra e fica quietinho, ele
decide não dar a voz de Deus, quando você decide dar a voz a outra voz que não a voz de Deus, a gente sabe como foi no Éden. Um dia Adão ouviu a voz de Deus, ouviu, e um dia ele decidiu não dar mais ouvido à voz de Deus. Adão, e cai na conta de Adão, porque foi Deus que deu a ordem para ele. Santo Deus. Como é que entra? Quando a tua casa está muito bonita. A Bíblia fala isso. Quando a tua casa está muito bonita, quando você se enche no domínio de Deus, e na segunda-feira a tua conduta é uma conduta duvidosa. Aí a tua casa está bonita, está arrumada, está toda decorada, a mobília está boa, mas está vazia. E se a tua casa estiver vazia, ele entra e toma posse, ele entra e faz arruaça. É a Bíblia quem diz. Como é que uma pessoa que ceia a ceia do Senhor pode ter uma conduta tão duvidosa? Não sei qual é a tua conduta. Eu sei o que o Espírito falou no meu coração. Porque o Senhor está dando uma chance para a gente retificar o nosso olhar, para que seja espontâneo a entrega, para que não seja mecânico. Quero te dizer uma coisa. Você, e quando eu falo você, eu já falei para mim, tá? Você vai ser julgado pela revelação que você tem. Você vai ser julgado. Quando? Na eternidade? Não agora. Deus põe na balança os teus, em nome de Jesus, os teus bons méritos, e Ele vai pôr na balança a revelação que você recebeu, que tem recebido e que não tem dado conta. E isso pesa, e por isso que o adversário entra e faz aquilo que só você sabe, a vergonha que você passa, só você sabe, o que você tenta maquiar, só você sabe, o que você não consegue suplantar, porque Ele entra. Você vai ser julgado pela revelação que você está recebendo. Lá naquela igreja, eu fiquei constrangida, porque a gente tem uma revelação, meu Deus, misericórdia, mas eu vou falar, superior. Superior, gente. Superior, gente. Eu não sei o que precisa acontecer, mas você precisa limpar e fechar essa janela que você mesmo abriu. Você sabe que você deixou a janela aberta. Algumas pessoas deixaram a porta aberta e ele entrou e ele fez morada. E aí você vai me dizer, Fernanda, como que faz? Você precisa fechar a sua porta. Deus não vai fechar a porta para você. Você vai fechar a sua janela. Você vai passar o trinco. Deus não faz isso para você. Você está sendo julgado pela revelação que você recebeu. Por isso que você já tem até condição de olhar e falar, não, isso aqui está errado. Não, isso aqui não está certo. Meu Deus, o que ele está falando não tem nada a ver. O que você tem feito? Você está deixando a tua porta aberta e ele entra, ele sai, ele vagueia e ele fala, deixa eu voltar lá para ver se está vazio. Está linda a casa, está bonito. O Espírito da verdade. Aleluia. Só que está vazio do Espírito, só que está vazio da presença. E aí essa bagunça que você não sabe de onde veio, e eu estou te dizendo agora, faz parte da ceia. Pega o pão molhado e o inimigo vem nessa hora. Sabe discernir o que é certo e o que é errado. Você sabe discernir o que é certo e o que é errado. Você já está profundo. Você olha para alguém e já sabe quando está orando em nome. Ai, está falando Deus, está falando Jesus, você está falando. Você sabe. Só que você não está fechando a tua porta.
A tua janela está escancarada. Ele passeia e olha e fala assim: que linda essa visão, e está vazia, vou entrar. Entra domingo e sai domingo, você é fraco. Entra domingo e sai domingo, e você que tem a bolsa, que anda lado a lado, que foi chamado servo de Deus, está como? Olha para a tua vida, olha para o espelho da tua alma. Ei, aleluia. Fracasso e derrota. Ai, Espírito da verdade. E qual é o fim? Você acha que você vai viver assim até quando? Uma hora ele te vence se você não fechar a porta. Isso quer dizer de conduta, isso quer dizer de postura. Precisa validar. Primeiro você fecha a porta, primeiro você fecha a janela, e depois ele vai te devolver a autoridade que você perdeu. O Espírito da verdade. Tem o Judas que tem um potencial, mas que preferiu viver uma vida dupla. Ele está na mesa. Ele está na mesa, ele dá glória na mesa. Mas ele sai. E quando ele sai, ninguém sabe o que ele faz. Espírito da verdade. O Judas, que os discípulos amigos conhecem. O Judas. Meu Deus. Quando Jesus vai falar, o Judas, ele era tão bom personagem, que a Bíblia vai dizer que eles falam: não é ele não, sabe por quê? Jesus deve ter mandado ele ajudar um pobre. Jesus deve ter mandado ele e comprar alguma coisa para a festa. Porque quando é alguma coisa assim bom, quando é alguma coisa assim administrativo, quando é alguma coisa assim, Jesus chama ele. E ele está como? Vivendo uma vida dupla na igreja, no domingo. Mas você entende que essa vida dupla começa a cair por terra quando você não tem mais fruto? Quando você se olha no espelho da tua alma e fala: meu Deus, eu não consigo ser quem eu era. Porque Deus, ele não vai te deixar enganado nos teus próprios delitos. E quer saber onde começa? Começa quando você já não tem mais sensibilidade. Começa quando a exortação não faz mais conta. Começa quando você não quer mais nada de Deus. Aí eu te pergunto, irmãos, como é que a gente vai ocupar essas cadeiras se a gente está tendo uma vida dupla e mentirosa? E eu quero te dizer que talvez isso não seja para todos, mas como eu disse no começo, isso é um corpo. E se você não estiver sinceramente enganado e estiver com a motivação correta, pautado pela postura que Deus te mandou, você desconsidera e vai orar. Porque nós somos um corpo, e mesa fala de corpo. Como é que eu vou orar por alguém se eu tenho uma vida dupla? Se eu sou uma aqui lá fora eu sou outra. Se eu não consigo, porque as máscaras vão caindo, e eu já não consigo mais ser quem eu sou aqui dentro. Aí precisa ser mecânico. Vai lá, abraça. Vai lá, dá glória. Vai lá, canta. Aí quando você vê alguém se entregando, você fala: pra que isso? Aí a tua atitude começa a mudar. Você que dava glória sem parar, aí você já começa a falar: para que isso? Precisa disso? Precisa desse sermão? Precisa desse choro? Precisa. Não foi assim que Judas falou? Para quem é que essa mulher vai dar todo esse dinheiro? Melhor vender. Põe aqui na bolsa que eu pego e eu dou para os pobres. Senhor, está nos dando um alerta nessa noite, porque nós vamos ser julgados pela revelação que a gente está recebendo, Evandro. E talvez tem pessoas aqui que não estão entendendo ainda, mas você está sendo contemplado por uma revelação tão poderosa
misteriosa. E o Senhor, Ele não vai te deixar impune. E aí você vai falar: eu estou fraco, nada muda, nada acontece, eu não tenho forças para nada. Mas o Senhor está te chamando, porque lá no começo Ele orou uma noite inteira e falou: Judas, eu quero você, eu conto com você, eu preciso de você, para você despender tudo que tem na bolsa. E na tua bolsa não tem só o teu dinheiro, tem o seu tempo, tem o seu compromisso com a obra, tem o seu compromisso com os discípulos. A saber, como eu já disse, os discípulos falam: Judas não é ele, ele foi comprar alguma coisa, porque ele é ponta firme. Quando Deus precisa dele é ele, quando Jesus precisa dele é ele que ele chama, ele fala: vai lá, Judas, vai lá, porque você é bom administrador, vai lá. Mas o Senhor está te chamando para uma postura diferente. Ai, Espírito Santo. Você pode fechar essa janela, se você fechar essa porta e se posicionar, o Senhor pode devolver a autoridade que você perdeu no teu lar, na tua casa. Essa apatia que já não esconde mais de ninguém, que se você fizer uma pergunta sincera e quiser ouvir resposta, alguém vai te dizer em sinceridade: você está apático, você não é mais a mesma pessoa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele escolheu aqueles, como o pastor Adriano já disse, no mesmo capítulo que nós lemos, é neste enredo que ele fala: aqueles que eu chamei serão conhecidos pelo amor. E eu quero te falar isso em amor, porque quando alguém está falando alguma coisa, está olhando para você, ela olha pelo Espírito e vê que você não está na estatura que você precisa estar. E quem está perdendo? E quem está perdendo? Mas eu aceitei essa posição de ser essa pessoa, porque eu sei que os discípulos de Cristo serão conhecidos pelo amor. E eu falo essa verdade em amor. Por quê? Porque se eu não estiver pautada na postura que Deus me chamou, eu também vou cair. E todos cairemos. Mas em amor, é um alerta que o Senhor está nos dando. Para com essa vida dupla. Para com essa conduta duvidosa. Para com essas atitudes medíocres. Ninguém tem dúvida que o Senhor te chamou. Ninguém aqui vai duvidar se depois da tua cara pálida, da tua cara apática, essa é a palavra que eu quero usar, você se levantar no vigor, porque eu sei que o Senhor te chamou, e eu sei disso, porque se Ele me chamou, uma pessoa desprezível como eu, Ele pode salvar qualquer pessoa. Então eu não vou invalidar aqui o chamado, porque eu estou com um vestido e talvez você possa olhar, que hoje em dia nem tem mais, não dá nem para fazer variação de quem usa e quem não usa, porque Deus te chamou. Foi Deus que te escolheu para o ministério. Foi Deus que falou: a língua estranha dela, dele, ninguém vai falar e todos vão se admirar. Foi Deus que te chamou. Mas você está como? Você está jogando tudo por água abaixo, dando glória aqui mais ou menos, e lá na tua casa sendo o que o adversário quer, o próprio cão. Na tua vida secular, você não está tendo a conduta do servo de Deus. Mas eu quero validar aqui nessa noite o chamado que Deus te deu.
Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te comissionou. Ele não abre mão de você. Ele quer te usar da maneira que você tem para oferecer. Não precisa ser igual eu. Não precisa ser igual a pastora. Você só precisa ser quem Ele disse que você precisa ser. Você só precisa usar o dom que Deus te deu. Mas o chamado, sem uma postura, gente, uma postura correta, invalida todo o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. E quem perde? O céu perde. Você perde. Aleluia. Perde tempo, perde vigor, perde vida. Mas o Senhor está falando nessa noite com você. Foi eu que te chamei. Aleluia. Foi eu quem te escolhi. Deus deu oportunidade. Foi eu que te dei a bolsa. E dentro dessa bolsa tem talentos que os outros não têm. Nessa bolsa não tem só dinheiro, tem tempo, tem uma coisa que só você pode fazer em prol do reino. Mas você está preferindo uma vida dupla. Meu rei. Eu oro, eu vou dar um glória lá mais ou menos, eu vou levantar a mãozinha, eu vou espremer o olho, eu vou fazer assim com a cabeça, eu vou fazer assim com a Meu cabeça. Deus. Santo Deus. Mas na mesa do Senhor, na mesa do Senhor, o Senhor vai chamá-lo de amigo. É Deus. E o Salmo 40 vai dizer: Por isso que eu o meu amigo, a quem eu confiava, me traiu. Oh, meu Deus. Você não pode continuar desse jeito. Não pode. Você precisa fechar a janela. Aleluia. Porque hoje o Senhor está dando uma oportunidade da tua casa ficar limpa de novo. E Ele vai embora. E Ele foi embora. Sabe essa conduta duvidosa que você tem? Sabe isso que você não consegue largar? Sabe essas coisas que você faz e que você sabe que Deus não se aprova? Sabe essa conversa que você tem que não pode ter? Sabe essa atitude que você tem que tomar e não toma? Fecha a porta, servo. Fecha a porta. Porque se você não fechar a porta hoje, você vai continuar sendo uma vergonha para o espelho da tua alma. Mas o Senhor te deu uma oportunidade. Eita. E a oportunidade é: primeiro você fecha a porta. Primeiro você fecha a janela. Primeiro você para com as atitudes que você está tendo e que você sabe que não pode ter. Depois, com a tua porta fechada, você pega a bolsa que Deus te deu. Porque na mesa ninguém vai te julgar. Alguém vai falar: ele não, ela não. Ela tem alguma coisa que o Senhor colocou sobre a vida dela. E quando Ele fechou a porta, alguma coisa aconteceu de diferente. Porque é aí que entra o sobrenatural de Deus, que levanta um homem e uma mulher da qual ninguém daria nada. Mas eu não sei qual é o chamado, eu não sei como você entende essa palavra. Eita, Jesus. Mas você precisa tomar uma atitude hoje mais uma vez. Fecha a porta. Porque senão você sabe como é o começo. Aleluia. O Senhor vai te dar uma oportunidade daqui a pouco. Você vai molhar o pão. Não vai ter arruaça. Não vai ter arruaça na presença da mesa do Senhor.
e Ele entra. Mas se você decidir cear diferente, com a porta fechada,